Five Nights at Freddy's. Sem sombra de dúvidas, essa franquia ganhou muito o gosto do público. No entanto, muitas pessoas estão falando que FNAF entrou em uma queda, que os jogos antigos são bem melhores e que os de hoje em dia são bucha. Bom, na verdade eu acho que FNAF saiu de sua queda há muito tempo e está voltando a fazer jogos incríveis. E é por isso que hoje eu estou trazendo este vídeo aqui. Então pega uma água ou se acomoda em algum lugar, porque hoje vou apresentar o auge e a queda dos jogos de Five Nights at Freddy's. Pense você, em 2014, sem fazer absolutamente nada. Até que do nada, dia 8 de agosto, é lançado Five Nights at Freddy's. Um jogo de terror com uma premissa única, em que você é um guarda noturno em uma pizzaria com robôs amaldiçoados. Isso já foi o suficiente para youtubers jogarem o jogo, mas ele só foi ganhar notoriedade quando o youtuber chamado Markiplier trouxe gameplay do jogo. Mas foi a primeira teoria trazida por Matt Pat do canal The Game Theories que FNAF explodiu. Até porque o Scott Calton, criador do jogo, não era um desenvolvedor qualquer. E depois de ler uma crítica do seu último jogo, ele decidiu juntar todas suas economias e criou FNAF. Esse jogo é sensacional, a ambientação do lugar somada aos animatrônicos que caíram no gosto público. E uma jogabilidade interessante, onde você tem duas portas, luzes, uma câmera e recursos limitados. Foram todos esses fatores que fizeram de FNAF um sucesso, que fez com que Scott Calton corresse para fazer uma continuação. Mas antes disso, a galera percebeu alguns easter eggs, como os pôsteres trocando de lugar, aparições de um quinto animatrônico, e também algumas pessoas relatam um outro animatrônico escondido chamado Spark the Dog. Bom, isso é fake, mas enganou muita gente na época. Esse acontecimento fez com que Spark aparecesse no filme de FNAF. Com o lançamento do jogo, surgiu algumas dúvidas. Por que os animatrônicos querem matar o jogador? Aí, descobrindo que o jogo possui uma lore escondida. O próprio Funny Guy fala de alguns pedaços da lore, como os animatrônicos querem botar o guarda em uma fantasia por acharem que você é um endoesqueleto. Ou que aconteceu um acidente em uma outra pizzaria que apelidaram de Mordido de 87. Entre outros, mas a peça-chave foi o jornal da parede que dizia 5 crianças agora são dadas como desaparecidas. Suspeito condenado. 5 crianças agora estão ligadas ao incidente Freddy Fazbear's Pizza, onde o homem vestido como um mascote do local as atraiu para uma sala nos fundos. Embora o suspeito tenha sido acusado, os corpos em si nunca foram encontrados. A Freddy Fazbear's Pizza tem travado uma batalha árdua desde então para convencer as famílias a retornarem à pizzaria. É uma tragédia. Desde então, junto com as teorias do Matt Pat, pode-se concluir de que esse assassino matou as crianças e de certo modo suas almas foram para os robôs. Por isso, eles querem matar o guarda. Mas ainda resta dúvidas. Por que o guarda vai trabalhar ali? Aquele lugar não está abandonado, então o porquê ele volta depois da primeira noite? E por que ele é demitido no final? Bom, na época não tínhamos certeza. A única coisa que sabemos é que seu nome é Mike Schmidt. Nem dava tempo de pensar, até porque 3 meses depois, no dia 11 de novembro de 2014, era lançado FNAF 2. Impressionante como o Scott conseguiu lançar outro jogo em menos de 3 meses com mecânicas totalmente diferentes do primeiro jogo, animatrônicos novos e definitivamente FNAF 2 foi um sucesso. Agora não temos mais portas, temos o dobro de brinquedos do mal e uma máscara. FNAF 2 nos revelou muita coisa, como as falas do Funny Guy, que está vivo. Ele não tinha morrido no Last 4 do jogo anterior. Bom, no cheque de pagamento do FNAF 2, nos é revelado a data que se passa o jogo, que é 1987. E segundo cálculos básicos, o pessoal concluiu que FNAF 1 se passa entre 1990 a 1995. Nesse período de tempo, Funny Guy fala que existiu uma tal de Freddy Fazbear's Family Diners, que foi o primeiro restaurante. Ele faz referência a um local antigo, que descobrimos ser a Pizzaria de 85, que é de lá que vieram os Wizards. Além do restaurante, ele fala que os novos, vulgo toys, têm um sistema de reconhecimento e teorizavam que os toys não tinham alma. Ele também fala para ficar rebobinando a caixa de música, e fala que a marionete pode ir a qualquer lugar. Guarda esse nome, porque a marionete vai ser bem importante para a história. Não, eu quero que você esqueça tudo o que você ouviu sobre o local antigo, tá? Algumas pessoas têm tipo uma impressão negativa da empresa. Aquele restaurante antigo meio que foi largado pra apodrecer por um bom tempo, mas ó, eu te garanto,
A Fazbear Entertainment está comprometida com família, diversão e, acima de tudo, segurança. Eles investiram uma graninha nesses novos animatronics. Reconhecimento facial, mobilidade avançada, até deixam eles andarem durante o dia. Não é maneiro? Mas o mais importante, todos eles estão atrelados a um banco de dados de criminosos, então eles podem detectar um predador até de longe. Devíamos pagar eles pra vigiar você. Tá, apesar de tudo, nenhum sistema novo é livre de falhas. Você é só o segundo guarda a trabalhar nesse lugar. Então, de vez em quando, acessa a câmera do balcão de prêmios e dá uma rebobinada por alguns segundos, tá? Parece que não afeta todos os animatronics, mas isso aí afeta um deles. E quanto ao resto, a gente tem uma solução bem... Botou os modelos antigos lá na sala dos fundos. Eles são do local anterior. Agora nós só reaproveitamos as partes deles. A ideia inicial era consertá-los. Até começaram a implementar neles a nova tecnologia. Mas eles eram muito feios, cara. E o cheiro... Então a empresa decidiu fazer um caminho totalmente novo e torná-los bem amigáveis pra garotada. Os antigos não devem andar por aí, tá? Mas se andarem... O truque da cabeça do Freddy deve funcionar nisso. Eu nunca gostei daquela marionete. Ela tá sempre pensando. E pode ir pra qualquer lugar. Eu não sei se a máscara do Freddy engana isso. Então não esquece a caixa de música. Enfim, eu sei que não vai ser um problema. Ótima noite e a gente se fala amanhã. Especialmente quanto a funcionários anteriores. Quando a gente resolver tudo, talvez a gente mude você pro turno de dia, tá? Aquele posto acabou de ficar disponível. Ainda não temos alguém pra substituir o seu turno, mas a gente tá vendo isso. Vamos tentar contatar o dono original do restaurante. Acho que o nome do lugar era Fredbear's Family Dinner ou alguma coisa assim. Mas já tá fechado há anos, eu duvido que a gente possa localizar alguém. Bom, é só passar por mais uma noite, tá? Aguenta aí. Boa noite. Na noite 6, Onigai fala que alguém usou uma roupa amarela, a possível fantasia do assassino de FNAF 1 que usou para realizar seus atos. Além da ligação, esse jogo introduziu minigames, os primeiros, que contam parte da lore, como Fox Go Go Go, que mostra um ser nas sombras, olhando enquanto Fox avança para a próxima sala e as crianças que estavam lá agora estão mortas. Resumindo, aquele ser que a comunidade apelidou carinhosamente de Purple Guy é o assassino das crianças. Isso se comprova mais em um minigame em que uma criança está lá de fora da pizzaria e ele acaba matando e no final Puppet dá um jumpscare. Então, aquela criança lá de fora é a Puppet? Outro minigame é a Puppet entregando presente às almas mortas, representando que a Puppet é a salvadora das almas, que dará a elas um novo propósito de se vingar daquele que as causou tanto sofrimento. Vale notar que tem a chance de aparecer o Golden Freddy no FNAF 2. Falando em chance, esses minigames que eu falei tem uma chance bem pequena de você pegar, e mesmo eu jogando FNAF 2 e zerando, eu só peguei um minigame e nem foi o mais importante. 2 de março de 2015. FNAF 3 era lançado, e um jogo bem mais misterioso, com uma atmosfera diferente, descobrimos que FNAF 3 se passa 30 anos após todos os acontecimentos da Freddy's, e aquele lugar era como se fosse um museu. Temos o Fone Dult falando que fazemos parte da atração. Eles pegaram tudo que remetia a Freddy's e fizeram uma atração de terror. Os caras eram visionários, hein? Mas também o lugar tinha risco de fogo, bem Fred mesmo. Na noite 2, ele fala que achou um de verdade e tocou umas fitas da primeira pizzaria que menciona como operar uma Spring Lock Switch. A fita menciona que esses trajes são atraídos por sons, além de comportar um endoesqueleto. A Spring Lock serve como uma fantasia, no entanto, as travas de molas são super sensíveis e qualquer umidade ou respiro nas travas podem fazer com que elas se fechem por completo. Enquanto sabemos disso, notamos que há um animatrônico, e esse é Springtrap, um robô todo destruído, e vamos saber mais detalhes depois. Além do coisa ruim, temos alucinações, que são formadas graças ao mau sistema de ventilação do lugar. Na próxima noite, descobrimos a existência de uma sala oculta presente em todas as pizzarias Freddy's. Logo, teoristas teorizavam de que o Purple Guy tenha feito os assassinatos nessas salas, e escondido os corpos nos animatrônicos, para não causar suspeitas. O que precisamos saber é que esses trajes Spring Lock são super perigosos. Alô? Na lição de hoje continuaremos nosso treinamento com o manuseio apropriado do traje.
Quando usar o animatronic como traje, por favor assegure que as partes estão comprimidas e presas com firmeza com a trava de mola localizada dentro do traje. Pode levar um momento para posicionar a sua cabeça e corpo no meio dessas partes de uma forma que você possa andar e falar. Tente não empurrar nem se posicionar contra nenhuma trava de mola dentro do traje. Nunca toque nas travas de mola. Não respire nas travas de mola, já que a umidade pode afrouxá-las e causar ruptura. Caso a trava de mola fique frouxa enquanto você usa o traje, por favor manobre para longe do público antes de sangrar, para não arruinar a experiência do cliente. Como sempre, se tiver uma emergência, por favor vá para a sala segura designada. Cada restaurante é construído com uma sala extra, não inclusa no mapa digital programado nos animatronics ou sistemas de segurança. Essa sala é oculta aos clientes, invisível aos animatronics e fora de vista das câmeras. Como sempre, lembre-se, sorria, você é a cara da Freddy Fazbear's Pizza. Mas, e esse animatrônico? Então, quando concluímos uma noite, nos é apresentado o Follow Me, em que cada animatrônico é atraído a uma sala em que Purple Guy acaba os destruindo. Consequentemente, quando completamos a noite 5, descobrimos aquela mesma roupa que as fitas falam, a mesma roupa que o Phone Guy do FNAF 2 fala, uma roupa amarela. Então, as almas das crianças encurralam o assassino, ele não vê escapatória e acaba entrando dentro da roupa de Springbone. No entanto, a roupa está bem gasta e como o lugar está cheio de goteiras, as travas acabam se fechando. Então, temos uma coisa. O assassino usou a roupa de Springbone e matou as crianças. Ele também usou a mesma roupa no FNAF 2 e usou para fugir no Follow Me. No entanto, ele acaba preso e volta como morto-vivo no FNAF 3, respirando por agonia. Você volta para a noite 6, fazendo assim com que o embate final seja travado entre guarda e Springtrap. O lugar inteiro pega fogo e um jornal mostra que a atração de terror é fechada. Fim. Na verdade, não. Variando a imagem, nota-se que o Springtrap está vivo. Então, esse não é o final? Na verdade, era pra ser o final, mas ainda tinha muita coisa em aberto. Tipo, por que o Purple Guy fazia os assassinatos? Por que o guarda volta depois da primeira noite? E por que o nome Schmidt aparece tanto no final do FNAF 1 quanto no final da Question Line do FNAF 2? Por que os Phantoms estavam no FNAF 3? Bom, FNAF 3 era pra ser o final da franquia. Só que o público considerou o FNAF 3 sendo bem fraco comparado aos dois últimos jogos. Então Scott pensou muito e decidiu algo. Eu esqueci de falar sobre os minigames, porque esse jogo existe tanto o final bom quanto o final ruim. O final ruim basta concluir o jogo. O final bom você tem que fazer uma série de minigames para poder chegar ao Happy Day, onde as almas finalmente descansam em paz. Então, pega esse final e joga no lixo, pois ele não é canônico. No intervalo de tempo entre os jogos, o Scott postava teasers em seu falecido site scottgames.com. Que, além de teasers, os fãs clareavam a imagem e até pesquisavam no código-fonte da imagem. E depois de clarear e juntar as palavras, descobrimos a palavra Nightmare. Então, o próximo jogo será sobre pesadelos? 23 de julho de 2015, FNAF 4 era lançado. Por que FNAF 4? Afinal, não era pra ser o 3? Então, o FNAF 3 foi considerado um jogo muito fraco para ser o final da franquia, então o Scott fez o 4 para botar um ponto final nessa história. Entretanto, no jogo, percebemos um minigame onde temos uma criança chorona que a comunidade apelidou carinhosamente de criança chorona. Passando esse minigame, entramos na gameplay e estamos em um quarto. Não é nenhum escritório nem nada, é um quarto, que era para ser esse lugar mais seguro, agora virou o seu pior pesadelo. A primeira noite não acontece nada, só é apresentadas mecânicas e no segundo minigame a criança sofre bullying de seu irmão mais velho, apelidado de Fox Bro. Depois disso é apresentado Plush Trap. Peraí, Plush Trap? Segue o roteiro. Agora, a mecânica principal de FNAF 4. Scott notou que muita gente jogava FNAF sem fone de ouvido, ou com o som no mínimo possível. Eu mesmo fazia isso. Então, ele pensou. Na verdade, não, ele não pensou, eu acabei de inventar essa história. Mas a mecânica principal de FNAF 4 é sobre escutar os animatrônicos, se estão na porta ou não estão. Ou seja, é obrigatório você usar um bom fone para poder zerar FNAF 4. Imagina a galera do celular escutar a respiração dos bichos possuídos naquele tijolo. Complicado, né? Isso torna obrigatório você jogar com som no máximo. Não tem como, Scott era um gênio. Sem falar nos designs dos animatrônicos, que eram os melhores até aquele momento. Só perdendo para o Springtrap, é claro. Aquele é absoluto cinema. Terceiro minigame. Estamos a solto na cidade e descobrimos que vai ocorrer uma festa de aniversário. E esse aniversário é seu. Próxima noite. Bom, é mais do mesmo.
No quarto minigame, estamos presos na parte dos servers da pizzaria. Isso poderia ser uma pegadinha do Fox Pro. Indo para a quinta noite, notamos que há apenas um animatrônico, Nightmare Fredbear. Pode parecer ser fácil, né? Mas na verdade esse bicho é muito difícil. Isso que dói. Você precisa estar em um ambiente muito silencioso para ter uma chance de passar essa noite. 0 dias para a festa. O aniversário da criança chegou. E a festa dela ocorreu na pizzaria Fredbear Sunny Diners. Bom, Fox Pro reuniu alguns amigos dele para fazer a maior pegadinha. Eles carregaram a criança até Fredbear, e pode-se notar que aquela era a primeira pizzaria, com as duas roupas, Fredbear e Springbone. Mas antes mesmo de assassinar, os amigos têm a brilhante ideia da criança dar um beijão na boca do Fredbear. Bom, e o resto eu acho que você já sabe. Was that the bite of 87? Então, é isso. A mordida de 87. Na verdade, não. Na casa, nota-se que é um programa passando. E esse programa, Fredbear and Friends, 1983. Ou seja, estamos em 83, então essa mordida é a mordida de 83, logicamente. Juntando tudo, pode-se notar que a gameplay do FNAF 4 se passa depois da mordida. Por quê? Bom, há uma chance de vermos alguns remédios do lado da cama, alguns soros e flores. Então, podemos concluir que estávamos jogando com a criança chorando, lutando para se manter viva. Mas, com o passar das noites, os pesadelos começam a ficar mais perigosos. E no último desafio, enfrentamos Nightmare, um ser bem mais agressivo que Nightmare Fredbear. E, concluindo a noite, vemos a criança em seus últimos momentos de vida. E uma voz ecoa no fundo: I will put you back together. Eu vou te reconsertar. 4 jogos, uma história. Esse é o fim definitivo de Five Nights at Freddy's. Com o lançamento do quarto jogo, nesse período de tempo, o PlayStation, mais conhecido como Renan Soulzones, trouxe as teorias do Matchpad para a comunidade BR. Muita gente deve ter conhecido FNAF pelos Soulzones, e eu também conheci. Então, bom, é isso? Acabou? Ainda tem muita coisa em aberto, não pode ter acabado. Bom, foi considerado que ali FNAF estava em seu auge, mas eu digo com todas as forças que FNAF não acabou. FNAF World era lançado, e... o que é isso? Um RPG com amigos fofinhos de FNAF? Muita gente ignora FNAF World, mas esse jogo é bem importante pra lore. Além de fazer referência ao Mímico, esse foi o jogo que tivemos o primeiro deslumbre da Circus Baby. The show will begin momentarily. Everyone, please stay in your seats. E o Flip Side. Mas o FNAF hoje foi ignorado, então com o FNAF finalizado, considerado no caso, até porque o Scott postou alguns teasers falando que algumas coisas podem ser mal interpretadas na mente de uma criança. Então, chegou a grande teoria, FNAF não se passa de um sonho de uma criança assustada. E ainda temos a caixa que... quer saber? Esquece a caixa, nem o Scott sabe o que tem esse bagulho. Então, quer dizer que o Scott quer falar que FNAF não se passa de um sonho? O homem doidou. Até parece que FNAF ia acabar. Scott lança teasers que pareciam animatrônicos futuristas. Mal sabiam eles que ia ter animatrônicos futuristas mesmo. E com um possível trailer do FNAF 5, agora aprendemos que a continuação leva o nome de FNAF Sister Location.
porque não fazia mais sentido botar números, até porque passam antes dos outros, então, bom. Mas FNAF System Location é o FNAF 5, 7 de outubro de 2016. FNAF System Location é lançado, e ao iniciar o jogo, percebemos uma pessoa falando com um tal de Sr. Afton. State of the art. There are just certain design choices that were made for these robots that we don't fully understand. We were hoping that you could shed some light on those. She can dance. She can sing. She's equipped with a built-in helium tank for inflating balloons right at her fingertips. She can take song requests. She can even dispense ice cream. With all due respect, those aren't the design choices we were curious about, Mr. Afton. Indo para o menu, percebemos que os botões ficam na direita ao invés da esquerda, como os 3 primeiros jogos. Na real, Scott pegou esse tempo para investir em um FNAF completamente diferente. O hype para esse location era gigantesco. Eu lembro de todo mundo acompanhar cada teaser que o Scott postava. O próprio Soulzone fez uma cobertura do lançamento desse location. E, bom, o hype era inevitável. Eu acho que depois do lançamento do FNAF 2, esse é o lançamento mais aguardado que todo mundo fez barulho para o System Location. E não foi à toa. Temos mais de um personagem com voz falando, fases totalmente diferentes e mais aprofundamento na lore do jogo. Então, eu não vou falar muito da gameplay, então vamos para a história. Estamos trabalhando em uma fábrica de distribuidora de animatrônicos, animadores de festa. E ao se esconder no meio de uma mesa, no meio de um apagão do prédio, a Baby se comunica com o nosso protagonista. Aí vem o questionamento: deveríamos confiar em quem? No Hand Unit ou na Baby? Bom, essa pergunta vai até o final do jogo. Lá para nós 4, estamos lutando pela vida em um traje Springlock. Então, os 2 animatrônicos da Fazbear Family Diner não eram os únicos modelos de Springlocks? Não. E no final do jogo, todos os fantasmas se juntam e acabam entrando dentro do protagonista. Meu Deus. É isso. Nota-se que esse é o primeiro FNAF com uma tela de créditos, porque teve uma equipe envolvida e não só o Scott Calton. E meu Deus, que FNAF incrível. Tem gente que odeia, mas eu particularmente gosto de System Location. E tivemos de parar para acionar, lembramos que ao morrer tem uma chance de ter um minigame da Circus Baby entregando sorvete. E esse meu minigame está disponível no menu de extras depois da conclusão da campanha principal. E para vencer esse minigame tem que ser uma run perfeita, em que você tem que pegar o sorvete especial lá no final do mapa e voltar para o início e, bom, isso tem cerca de segundos. E quando chegamos no final, isso acontece. Nem ferrando. Ai, cara, meu Deus do céu, cara. 3 horas depois. É meu ouvido. Elizabeth é morta pela Circus Baby. Então, juntando tudo, no início das noites, uma criança fala que quer brincar com ela e que seu pai fez a Baby para a criança. Então, vale concluir que o Sr. Afton construiu os fantasmas. Então, podemos concluir que a criança que está na Baby é filha de Purple Guy. As teorias estão uma loucura. Depois do lançamento de Location, é-nos revelado o primeiro livro de FNAF, que não era canônico, mas podíamos levar algumas coisas em conta. E bom, talvez você esteja se perguntando por que eu não chamei o assassino de William até agora. Bom, é porque o nome William não foi citado em nenhum jogo até aquele momento. Esse nome só veio aparecer nos livros. Então, bom, até hoje, ninguém conseguiu encaixar FNAF System Location em uma linha do tempo. Só sabemos que ele se passa antes do FNAF 3, obviamente. Depois de alguns meses, é lançado o modo Custom Night, porque na noite 5, se fizermos o caminho contrário do que a Baby diz, nós paramos em uma sala com a mesma mecânica da quadrilogia de FNAF. Mas esse final não é verdadeiro, então não interessa. Mas completando o modo Golden Freddy, temos uma cutscene. Father, it's me, Michael. I did it. I found it. It was right where you said it would be. They were all there. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. And I found her. I put her back together, just like you asked me to. She's free now. But something is wrong with me.
I should be dead, but I'm not. I've been living in shadows. There is only one thing left for me to do now. I'm going to come find you. I'm going to come find you. Então, depois disso, temos várias informações que tudo estava ligado. Nosso protagonista era Michael Afton, filho do assassino / guarda do FNAF 1, que está procurando por seu pai e acaba trabalhando nesse lugar em busca de sua irmã. Tudo estava conectado, o vilão principal, o protagonista e os antagonistas. Estava tudo interligado, This Location revelou muita coisa. Mas o William não estava morto, e outra, ele sobreviveu a inserir o FNAF 6. A história não tinha acabado ainda. 4 de dezembro de 2017, era lançado FNAF Pizzeria Simulator, e... esse é o jogo? Na verdade, não. Isso foi uma grande trollada do Scott, aquele era realmente o FNAF 6. Em resumo, você é contratado pela Fazbear Entertainment para ser um empreendedor e construir sua própria pizzaria utilizando a marca deles. Só que se algo ocorrer lá, tipo um acidente, a responsabilidade que ia pra eles, na verdade, agora vai pra você. Temos que concordar, os caras eram visionários. Nós temos que administrar nossa pizzaria até o sábado para a grande festa. E aí vem um questionamento, os animatrônicos só são PNG pulando na tela? Então, esse jogo lançou de graça na Steam, e até hoje é, e mesmo tendo um orçamento pequeno comparado aos outros jogos, é considerado pela comunidade um dos melhores, se não o melhor FNAF da época. Isso prova que grande orçamento não torna um jogo bom. Ao terminar a primeira noite, é apresentada a mecânica de salvar ou descartar, que você tem a escolha de salvar os animatrônicos encontrados em becos. Isso na verdade é uma regra que você tem que seguir, mas você tem a escolha de fazer ou não. Lembrando que para fazer o final verdadeiro, você tem que resgatar todos os animatrônicos. Bom, e eles têm interação com você, mesmo eles sabendo que aquele lugar é uma armadilha, eles estão lá mesmo assim. Calma que eu já explico o lance da armadilha. Dentre os animatrônicos temos Molten Freddy, que é a junção dos remanescentes do Sister Location com as almas do MCI, as almas do FNAF 1. Como que elas foram para lá? Então, no Follow Me, o William desmonta os animatrônicos para coletar seus remanescentes, para garantir a vida eterna. Temos o próprio William, que, meu Deus, sou bicho feio. O orçamento acabou antes do Scott finalizar o design do Scrap Trap. Bom, aí teve essa aberração que virou, enfim. Temos a Scrap Baby, que ela é... a Baby? Sim. Temos Left, que mais pra frente descobrimos ser Left, uma armadilha para a Puppet. Descobrimos isso em um final secreto do jogo, onde vemos blueprints do lugar. No todo, há 6 finais, mas só vou focar no canônico. Além de passar a noite, temos alguns minigames que podemos comprar, e com isso temos o minigame das frutas, que eu esqueci o nome, em que mostra uma das vítimas de William, chamada Suzy, que apelido seu cachorro para um carro, isso é que deu para entender. E o nome Suzy é tirado dos livros, também. Temos o Midnight Motors, que mostra William dirigindo adoidado depois de um possível assassinato da Charlie. Bom, possível, porque isso é uma teoria. E depois temos o minigame da Security Puppet, que mostra com mais detalhes o que aconteceu com a Charlie, e é confirmado que a Charlie está na Puppet. Chegando ao sábado, temos a noite final. Todas as vítimas e causas que se originou de uma ideia de 2 amigos agora estão reunidas todos em um só lugar. E descobrimos que o protagonista é Michael. E por que descobrimos isso? Então, em um dos diálogos da Baby, ela fala que de todas as pessoas, ela não esperava ver você por aqui. Ou seja, Michael. Após o término da noite, Baby começa a falar que aquilo era um presente e que vai deixar seu pai orgulhoso. Mas antes mesmo de concluir seu discurso, alguém a interrompe. E esse alguém é Harry, nome também tirado dos livros. Armou aquela armadilha, um labirinto infinito de cheiros e sons, e concluiu que todos vão descansar, menos uma pessoa. Ele pede desculpa da sua filha por não ter ajudado naquele momento, então ajudará agora nesse, encerrando em um discurso maravilhoso. Conexão encerrada. Perdão interrompê-la, Elizabeth, se é que você ainda lembra esse nome. Mas temo que você entendeu errado. Vocês não estão aqui para receber um presente, e nem foram chamados aqui pelo indivíduo que vocês pensam, apesar de terem sido chamados de fato. Vocês todos foram chamados aqui, num labirinto de sons, odores, desorientação e desgraça. Um lugar sem saída,
um labirinto sem prêmio. Vocês nem perceberam que estavam presos. Seu desejo por sangue te fez andar em círculos, perseguindo gritos de crianças em alguma câmara escondida, parecendo sempre tão perto, mas fora de alcance. Mas não vai encontrá-las. Nenhum de vocês vai. Aqui é onde sua história termina. E a você, meu corajoso voluntário, que de alguma forma encontrou o anúncio desse trabalho que não era pra você. Ainda que tenha uma saída planejada pra você, eu sinto que não é o que você quer. Eu sinto que você está exatamente onde eu gostaria. Eu vou ficar também. Estou por perto. Esse lugar não será lembrado, e a memória de tudo o que começou isso pode finalmente começar a sumir. Assim como a agonia de toda a tragédia deveria. E para vocês monstros presos nos corredores, fiquem parados e desistam dos seus espíritos. Eles não pertencem a vocês. Para a maioria de vocês, acredito que haja paz, e talvez mais, esperando por vocês depois que a fumaça sumir. Contudo, para um de vocês, o abismo mais escuro do inferno abriu para te engolir. Então não deixe o diabo esperando, meu amigo. Minha filha, se você pode me ouvir, sabia que você também voltaria. É da sua natureza proteger os inocentes. Eu sinto muito que naquele dia, o dia em que você foi trancada para fora e deixada para morrer, ninguém estava lá para carregá-la nos braços. Apesar de você ter carregado outros nos seus. E depois, olha o que se tornou. Eu já devia saber que você não ficaria feliz em desaparecer. Não a minha filha. Eu não pude salvá-la antes. Então deixe-me salvá-la agora. Hora de descansar. Para você e para aqueles que você carregou nos seus braços. Acabou. Para todos nós. Fim da comunicação. Tudo que estava atrelado a Fazbear agora se reduziu às cinzas. E as histórias inacabáveis sobre robôs assombrados e um assassino, agora tudo isso finalmente chegou ao fim. Era o que todo mundo achava, até porque veio a Ultimate Custom Night, o desafio mais difícil de FNAF. Mas a história tinha acabado. Era o que pensávamos de novo. Apenas um ser atrelado a tudo sobreviveu, e eu não estou falando sobre animatrônicos e nem o William. Estou falando sobre a Fazbear Entertainment, que agora quer lucrar com as histórias do passado, e continuamos um ano depois. Literalmente do nada, em um trailer da PlayStation, nos é revelado o novo FNAF Help Wanted, um jogo que seria em realidade virtual. Muitas pessoas ficaram ansiosas para essa estreia, mas uma dúvida ficava: esse jogo seria um remake? Vale lembrar que nesse período de tempo, Scott não ia mais fazer parte do desenvolvimento de FNAF e acabou compartilhando sua marca para a Steelwood Studios, que estaria responsável pelo desenvolvimento geral. Então, no dia 28 de maio de 2019, é lançado o FNAF Help Wanted e... bom, o jogo é canon para a timeline. A história é sobre a Fazbear Entertainment querendo lucrar sobre as lendas do passado, criando um jogo de realidade virtual. E outra, os jogos FNAF são canon para a história. Ok, essa parte eu não gostei muito. Eu gosto de acreditar que os minigames que existem entre cada noite de FNAF são esses jogos que esse desenvolvedor indie criou. Em resumo, a Fazbear criou uma experiência em realidade virtual, mas nem tudo são flores. O desenvolvimento da experiência VR estava um caos, e descobrimos isso pelas fitas espalhadas e pelas fases da experiência. Enquanto mais você reúne as fitas, um vulto começava a tomar forma. Se parecia com um coelho, onde a comunidade apelidou de Glitch Trap. Aí vem a conclusão de que o William não morreu. O miserável sobreviveu a mais uma churrasqueira de controle remoto e bom! Era o que pensávamos. Para reforçar essa ideia, os livros estavam saindo e um deles ganhou muita notoriedade, O Homem do Quarto 1280, onde um cadáver quase morto estava em seus últimos momentos de vida e é levado para uma pizzaria abandonada e acaba explodindo. Gente, o Scott não tá bem, é sério. E as partes desse homem se juntavam às peças de animatrônicos, a circuitos e Mano, que história é essa, meu Deus? Então, vamos voltar, né? Bom, o pessoal jurava de pé junto que esse homem era o William, e acabou entrando nos circuitos animatrônicos quebrados. Circuitos esses que foram usados para criar a experiência VR, e também uma experiência em realidade aumentada, que já eu falo sobre isso. Resumindo,
O Glitch Trap é uma anomalia que surgiu das placas infectadas e agora está no jogo, fazendo sei lá o que. Então, bom, ao reunir as fitas, ele ficava mais perto do beta tester, aquelas pessoas que jogam o jogo antes de todo mundo para ver se não tem nenhum bug. O primeiro beta tester foi um tal de Jeremy e ele acabou não muito bem. E temos uma outra beta tester chamada de Tape Girl, a responsável por gravar as fitas, logicamente. Então, reunindo todas essas fitas, escutando que nos é revelado muita coisa. Aquele desenvolvedor indie foi contratado pela própria Fazbear Entertainment para criar esses jogos e terem uma desculpa para lucrar com o jogo VR. Lembra do Jeremy? Então, ele acabou vendo essa anomalia e começou a agir meio estranho. Até que, bom, você sabe, né? Então, concluímos que essa anomalia controla mentes. Na penúltima fita, a Tape Girl se apresenta de novo, como se fosse a primeira fita que ela estivesse gravando, e fala como se desativar a anomalia, e seguindo os passos exatos que ela fala, estamos aprisionados? Eu tinha minhas dúvidas. Tudo isso continua na DLC Curse of Dreadbeard, que eu só vou falar do que importa, o minigame do Fox, e que minigame maravilhoso esse, viu? Se pegamos a chave especial e entramos no porão, encontramos uma máscara de coelho. Eu esqueci de mencionar que, ao fazer o final do Glitch Trap, que ele nos prende, conseguimos um plush de coelho, e ao colocar a máscara no porão e interagir com a pelúcia, podemos ouvir alguém se comunicando com a Ana Maria. Yes, I hear you. I know. No. There's no miscommunication. Olha, sim, eu sei. A partir desse momento a história começa a ficar... como eu posso dizer? Confusa, para não dizer um mínimo. Então, bom, eu sei que a partir desse momento a comunidade começou a perceber que FNAF entrou numa queda. E, bom, logicamente, né? Mas, assim, FNAF Hellpointed não é muito uma queda, é mais um jogo muito bom que, bom... Essa nova era de FNAF acabou fazendo com que Hellpointed fosse, sei lá, visto com maus olhos. Resumindo, bom, até o momento estava ótimo, tipo, o plot de Hellpointed é incrível e tal, só que agora que as coisas começam a sair dos trilhos. FNAF AI tem a mesma proposta de FNAF Hellpointed, um serviço especial da Fazbear onde você recebe animatrônicos em sua casa. A ideia era boa, só que a Illumix, responsável pelo jogo, acabou administrando mal e quase nunca tinha atualizações. Além de criarem 1 milhão de skins, tá parecendo Fortnite só que de FNAF. O jogo fechou os servidores em 2024, só podendo ser jogado por outros meios. E o jogo tem uma tonelada de e-mails, e mais da metade não importa. Bom, o mais importante é sobre uma pessoa chamada Vanessa é que ela tá meio lelé das ideias. Começa a ver algumas coisas estranhas. Mesma coisa que aconteceu com a beta tester. Então, podemos concluir que Vanessa estava no Hellpointed e está sofrendo sobre a influência do Glitch Trap. Aqui o trio já não existe mais, e notar que vários criadores de conteúdo deixaram FNAF por estar enjoativo demais. Era como se os antigos fossem FNAF e os novos fossem FNAF, se é que deu pra entender essa analogia, mas enfim. Acreditem, o Security Breach foi o FNAF mais hypado. Ele teve mais hype que o Sister Location e... quebramos a cara. O grande desastre do Security Breach foi que o Scott não queria contar a história do jogo. Bom, estávamos em época de pandemia e o Scott tinha medo de que alguém vazasse a história do game. Consequentemente, no dia 16 de dezembro de 2021, tivemos isso. Visuais fofinhos, uma gameplay que dá pra andar, e todo fã de FNAF sonhava com uma pizzaria que dava pra andar. E bom, mas isso daqui não é uma pizzaria, é um shopping gigante. Eu não vou me aprofundar muito na gameplay, eu só vou dizer que FNAF mais hypado se tornou agora o mais odiado. Eu não considero o Security Breach um lixo, ele tem seus pontos positivos, tipo as áreas incríveis desse jogo, mas bom. Foi aí que todo mundo botou o último prego no caixão da franquia. Então, vamos falar da história, né? Bom, eu até gostaria de falar sobre a história de FNAF Security Breach, só que ele não tem história.
Você é Gregory, uma criança presa no Pizzaplex. Por quê? Pergunta pro Scott, né? Ele é ajudado pelo Glen Rock Freddy, que é o único naquele lugar que não quer matar o Gregory. E, então, Gregory tenta sair da pizzaria, só que... Pizzaria não, shopping, né? Só que ele não consegue a tempo. Ele tenta sair por várias saídas, só que não dá. Aí a criança tenta capotar os animatrônicos daquele lugar. Enquanto isso, a Vanessa, que agora assumiu a identidade de Vane, que essa coelha foi hypada desde o lançamento dos primeiros teasers do Secret Breach. E quando chega no jogo, e tem menos tempo de tela que o Pianosaurus. Aí conversa vai, conversa vem, conhecemos o Ghost DJ Music Man e o Moondrop, que até hoje continua bugado nas partes de Free Roam. Mas um dos melhores personagens. Não importa muito, até conseguimos todas as melhorias dos animatrônicos e o Gregory tuna o Fred, tá parecendo aquele dono de motion truck. Indo para um buraco que está na pista de corrida da Rox. Sim, esse shopping tem uma pista de corrida. É a Disney, né? Nos encontramos uma caverna e nela temos a pizzaria do FNAF 6, Fred Fazbear's Pizza Place. Bom, isso não é nem o pior dos problemas. Descobrimos que o William voltou. Travado numa batalha que ele acaba sendo morto pelo Blob. Bom, o Blob é tipo um Molten Freddy, só que com um monte de agonia e por isso ele aparece como um prédio. Sim. Mas o Molten Freddy não morreu? Então, tinha a interpretação de que as almas dentro do Molten Freddy finalmente descansaram e agora ele é movido por agonia, uma energia capaz de muitas coisas. Eu já vou explicar o que é isso. E então é isso. William morreu pela segunda vez, Gregory e Fred escapam e o Secret Breach é um enigma que nem o Selbit ia querer resolver. Além dessa história confusa, Scott teve que lançar mais 15 livros da coleção Tales from the Pizzaplex para pelo menos explicar algumas coisas. E a partir do momento que um jogo precisa de mais 15 livros para explicar sua história, ele não é um jogo. Eu não vou me aprofundar muito nos livros, mas é isso. FNAF morreu, Secret Breach foi uma decepção, e agora? O que vem? Vocês já vão entender porque eu botei o Help Wanted 2 aqui, mas o Help Wanted 2 ele explica um pouco da história, mas o marketing desse jogo foi péssimo e a gameplay é tipo um simulador de CLT. Dia 19 de maio de 2023 é lançado o primeiro trailer da DLC Ring. Eu sei que o Ring lançou antes do Help Wanted 2, só que no mesmo ano, mas eu decidi inverter as datas porque ia ficar melhor para divisão de tempo. Trailer lançado, muita gente falando sobre, e aí vem um questionamento. Estão tentando reviver FNAF com uma DLC de um jogo que prometia muito e acabou enterrando a franquia. 25 de julho de 2023 é lançado o DLC Ring, e o jogo é bom. FNAF Ring melhora tudo que o Secret Breach deveria ter acertado. A iluminação melhorou 1000%, os animatrônicos dão medo mesmo e mais... A história. Controlamos Cassie, não é Cassidy, eu sei, é confuso, mas tem diferença. Cassie é uma amiga do Gregory, que está procurando por ele, porque ele simplesmente sumiu do mapa. Ela tem que explorar o Pizzaplex em ruínas, atrás de seu amigo, e com o passar da gameplay, conhecemos mais sobre Cassie. Diferente do Gregory, que passa o jogo inteiro sem explicar quem é esse menino, né? Cassie era uma grande fã da Roxy e até fez uma festa de aniversário na atração da pista de corrida, só que ninguém foi. O mais impressionante é que a Roxy se lembra da Cassie e quando ela está presa a atacar nossa protagonista, ela acaba hesitando. Então tá aí, a Roxy se tornando uma das personagens bem desenvolvidas e ela se tornou uma das mais amadas da DLC. Mas bom, temos que desativar ela. O porquê é bem simples. O pai de Cassie trabalhava nesse lugar. Com a ferramenta de seu pai, ela tem que desativar a energia do lugar para chegar até Gregory. No início da aventura, ela encontra uma máscara de Vane, a mesma máscara de Help Wanted. Quando ela coloca a máscara, ela consegue atravessar paredes? Ok, segue o roteiro. Quando ela está nesse mundo AR, ela consegue ver um coelho. Não esse, o Maxis. Ele é tipo um guardião que impede que a energia do lugar acabe, pois se ela acabar, as portas lá debaixo da pista de corrida vão se abrir. Então, por que esse coelho quer manter o Gregory preso? Vamos descobrir logo. O importante é que Cassie precisa da máscara para desativar os nós de segurança. Só aí, já melhorou o Secret Breach muito.
Bom, com algumas horas de gameplay, chegamos no Phaser Blast, outra atração do shopping, e vemos uma espada em um fliperama. Pra quem não sabe, o Security Breach tem um minigame chamado Princess Quest. Ele é bem importante porque se completarmos os dois Princess Quest e ir até o Phaser Blast depois das 6 da manhã, e isso tudo num jogo normal, é claro, temos que escapar dos bichos e ir até uma porta no esconderijo da Vayne, que se fizermos o Princess Quest 3 e completar, desbloqueamos o final em que a coisa que estava na cabeça da Vanessa agora sumiu. E esse é o final bom. E por que um fliperama ia acabar com a influência de uma anomalia? Então, esse jogo tem resquícios do Golden Freddy, sim, o dourado super poderoso com 2 almas, responsável por jogar o William na Ultimate Custom Night. Por algum motivo, tem pedaços do Golden Freddy lá. Por quê? Eu infelizmente não tenho essa resposta, mas com a junção de alguns easter eggs, como a frase It's Me no meio da gameplay do fliperama e até túmulos das crianças. E bom, isso é só uma teoria, mas que representa algo representa. Aí você se pergunta, por que eu estou falando isso se o Gregory e o Freddy enfrentaram o William nos escombros e não conseguiram escapar? Então, vemos o Freddy jogado no Phaser Blast, só o corpo dele. Depois de fugir dele, voltamos até a pista de corrida e temos que desativar a Roxy para poder salvar o Gregory. Chegando lá, vemos coisas jogadas como o Kennedy Cadete e até a sala que o William estava, e chegando lá, no lugar em que Gregory está preso, desativamos Maxis e destruímos aquela parede com um carro. Agora vem a revelação. Então, lembra sobre o vírus, Glitch Trap e tudo sobre o William voltar? Então, joga tudo no lixo. O William tá morto, sofrendo na UCN, e o Glitch Trap não é o William. E bom, Bunny Trap nem existe. O final verdadeiro do Security Breach é o final do Princess Quest. Então, o Gregory no final sai do Pizzaplex. Então, quem diabos é esse pedindo ajuda? Então, esse C, se passando pelo Gregory, não é nada mais, nada menos que The Mimic, um bicho que veio dos livros para o jogo. Por isso, o Maxis não queria que ninguém chegasse lá, para não libertar o Mimic. Para quem não sabe, esse bicho tem a capacidade de imitar vozes. E quando ele está preso a acabar com a Cassie, Rox aparece para disputar um UFC, e o verdadeiro Gregory liga e fala que não está no Pizzaplex. Acaba guiando a Cassie para lá, enquanto o Mímico persegue. Então, chegando no elevador, Gregory fala que não pode deixar que Mimic fuja, e acaba derrubando o elevador com a Cassie dentro. E no final, escutamos a voz de Rox chamando por Cassie. E é isso, acabou. FNAF Dream melhorou vários aspectos do Security Breach, mas também não é um jogo perfeito, mas o Security Breach ainda estava com a imagem negativa. Sobre o Help Wanted 2, ele explica mais coisas sobre o pai de Cassie e sobre o Princess Quest, e menciona que o pai da Cassie era um dos bugs do FNAF 4, que ajudou Michael Afton a colocar a criança chorona dentro da boca de Fredbear. Isso é bem revelador, e não chega a ser um retcon, até porque a gente nem sabia o nome daqueles amigos, só sabia o nome do Michael. É literalmente isso, o Hellpoint 2, mas meio que FNAF arrebentou os pregos no caixão e voltou a andar, e nesse período de tempo ele até ganhou um filme. Isso não era o suficiente para reviver uma franquia super popular, mas em 2024, com os 10 anos da franquia se aproximando, no início do ano era revelado um novo FNAF, longe da cronologia principal, FNAF Into the Pit, uma adaptação do livro Into the Pit feito pela Mega Cat Studio. Um jogo em pixel art, e isso surgiu medos como, será que realmente dá pra fazer um terror com pixel art? Será que os livros são canon? Então, dia 7 de agosto de 2024, Into the Pit era lançado, e cinema absoluto, isso daqui tá muito bom, sério. Eu já contei a história de The Pit várias vezes, então eu só vou resumir. Jogamos com Oswald, um garoto que vive numa cidade pequena e só consegue pagar uma fatia de pizza na Jeff's. Bom, um dia ele acha uma pista de bolinhas interditada, e quando pula nela, ele é teletransportado para o ano de 1985. Pera, mas como? Então, graças à agonia, Oswald consegue não viajar, mas sim reviver as memórias traumáticas que aconteceram lá, o MCI. Pra quem não sabe, MCI é um evento em que o William mata 5/6 crianças na Freddy's. A história do The Pit é que o coelho acaba vendo Oswald, mas antes mesmo dele capturar Oswald pula na piscina de volta. E, bom, ele volta ao presente, onde seu pai dá uma bronca nele, só que, bom, o coelho acaba sequestrando o pai de Oswald e troca de lugar com ele. O problema é que Oswald vê o coelho,
e o resto não. O resto enxerga como se o coelho fosse o pai dele. Então, Oswald quem tem que sobreviver 5 noites voltando para o passado para salvar seu pai. Temos vários easter eggs como minigames dos contos da Fazbear Frights, livros da mesma coleção do The Pit. O jogo acaba com o coelho se enforcando nas cordas da piscina de bolinhas. Devo tirar meu chapéu, a Mega Cat fez um trabalho fenomenal. Esse jogo é literalmente maravilhoso, eu coloquei como um dos melhores FNAF já feitos, sério, esse jogo é incrível. Into the Pit é cinema. Eu não sei porquê, mas quando a galera lembra da nova geração de FNAF, eles acham que tudo é Security Breach da vida, mas não. Esse jogo é maravilhoso, eu não consigo explicar em palavras, então vá lá jogar FNAF Into the Pit. Bom, uma obra de arte estava em nossas mãos, um verdadeiro presente aos 10 anos da franquia. Mas agora, nesse período de tempo, a Shu lança um teaser de FNAF Secret of the Mimic. Todo mundo ficou com o pé atrás, até porque o Mimic foi muito mal introduzido nos jogos, fazendo esse personagem uma péssima reputação. Mas eu não entendo. Se o William volta, a galera reclama. E se eles criam um novo vilão, a galera reclama. Esse povo não se decide. Então, teaser e trailers se passaram, até que na madrugada do dia 12 de junho, é lançado várias gameplays de Secret of the Mimic. E no dia 13 de junho de 2025, é lançado o FNAF Secret of the Mimic. Eu preciso falar, a Shu se redimiu. Esse jogo é cinema. Uma das maiores críticas da nova geração é que você precisa ler os livros para entender a história. E com o lançamento do jogo do Mímico, descanonizou todos os trailers da Princeplex. Ou seja, considere apenas o jogo quando for entender a história, não os livros. Porque vários acontecimentos dos livros são diferentes no jogo. Além de que esse jogo tem uma gameplay fenomenal. Eu não vou me aprofundar muito na gameplay, mas pelo que eu vi tinha muita gente falando bem de Secret of the Mimic. E com razão. Estamos na pele de Arnold, no ano de 1979, onde temos que entrar na fábrica de Edwin Murray. Arnold é humano, ele não quer dar uma de herói e nem descobrir o que aconteceu lá, ele só quer fazer seu trabalho dele e ir embora. Só que seu superior Dispatch fala que se ele não fizer o trabalho, ele será demitido e ficará sem sua van. Arnold tentando fazer seu trabalho, logo ele acaba descobrindo mais coisas sobre o lugar, e tenta falar para o Dispatch enviar ajuda. Só que não dá muito certo. Não. Eu quase morri de novo. Você precisa mandar alguém. Me tira daqui agora. Bacana. A gente dá uma olhada. Mas primeiro o sistema diz que o Data Dive foi atualizado para incluir permissões de criador. Quê? Acho que agora você é um artista. Bom trabalho. Eu sabia que ia conseguir. E quanto ao seu trabalho real, o seu próximo alvo é a estação de melhorias que fica no teatro de demonstração. Confere o mapa. Dá pra chegar lá pelas oficinas. Descobrimos que a Fazbear era cliente de Edwin e ele fazia as fantasias para entregar para a Fazbear, só que William e Henry estavam pressionando muito Edwin, que acabou de receber a fábrica de seu pai. Bom, no desenvolvimento dos projetos para a Fazbear, tudo dá errado. As condições de trabalho eram péssimas e os funcionários começavam a sair do projeto. Enquanto isso, a Fazbear fazia mais pedidos, então, resumindo, Edwin foi pisoteado por todo mundo. Enquanto isso, ele conheceu uma funcionária chamada Fiona, que trabalhava lá. E em um belo dia, Edwin queria usar sua voz para protótipos de marionetes. Com licença, eu posso usar a sua voz para um projeto? Pra quê? Eu nem te conheço. Sou nova aqui. Vamos começar de novo. Eu sou a Fiona e você? Edwin Murray. Essa é a casa do meu pai. Mas isso não importa. Ouvi que é boa com marionetes, por isso gostaria de gravar sua voz. Sim, eu costumava ser. Ótimo! Se importa se eu gravar você para um teste? Então, você quer me gravar com isso? O que é isso? É um novo tipo de gravador de fita cassete. Nunca tinha visto algo assim antes. É eu que criei. Faz parte desse meu novo sistema. É só falar no microfone e a mensagem será enviada diretamente para mim. A mensagem será gravada em um gravador para que eu possa ouvi-la quando voltar à minha mesa do outro lado do prédio. Que incrível! Como se chama? Claro. Eu não sei. Eu não pensei em um nome ainda. Como descreveria ele em poucas palavras? Acho que eu diria... faz tudo. Até porque ele me ajuda a fazer. Está caindo aqui, mano. É um ótimo nome. Eu gostaria de ajudar. Que tipo de voz eu devo fazer?
As coisas evoluíram e eles se casaram e tiveram um filho chamado David. Edwin era muito empenhado em seu trabalho e não sobrava tempo para David, chegando até a perder aniversários dele. Um dia, Fiona ficou encarregada de administrar um evento chamado Fall Fest. Só que, bom, tá tudo errado e acaba ocorrendo um incêndio lá e Fiona acaba morrendo. Sem sua esposa e com o filho para cuidar, com a Ferber pressionando cada vez mais Edwin, ele tem uma ideia de criar um endoesqueleto capaz de brincar com o David, sendo tipo uma babá. Ele apelidou de M1, descobrimos que M1 começou a agir como sua esposa. Então, estava tudo certo, né? Bem, um dia David acabou morrendo atropelado, e isso afundou de vez Edwin, então ele acaba criando M2 para substituir seu filho. Só que não dá muito certo. M2 tem a capacidade de aprender com os movimentos e falas, e M1 acabou virando uma montoa de computadores e acabou se denominando F10N4. Edwin está a poucas ideias e acaba espancando M2 por não se parecer com seu filho. Pare! Você não é ele! Pare de falar como se fosse ele! Ok. E acaba se questionando por que deixou um robô cuidar de seu filho. Então, um dia M2 se revoltou e acabou torturando Edwin. Teste. Entrada no diário. Infelizmente, o novo teste de potência foi um fracasso. Devido a uma pequena detonação, tive danos no interior do meu escritório e um incêndio limitado. Notas para mim mesmo. Um aspirador portátil que elimina danos causados pela fumaça. Ou melhor ainda, um acessório para o aspirobot. Socorro! M2, responda! É uma emergência! Peça ajuda! Papai está um pouco ocupado agora. Por que não sai para brincar? Por favor! Não dá para me mexer. Eu não sinto minhas pernas. Falando em pernas, o que você acha? Acabei de terminar as minhas. Ainda falta uma coisinha aqui ou ali para resolver. Me desculpa, M2. Eu perdi a cabeça. É claro que eu ia te consertar. Por favor, peça ajuda. M2, responda! Agora não posso, amigão. Podemos fazer algo divertido juntos amanhã. Eu prometo. Que tal pedir pra mamãe se ela não estiver ocupada? M2, socorro! E M2, querendo sair da fábrica, acaba se passando por Dispatch e atrai Arnold para a fábrica. E no final, ele acaba conseguindo fugir. FNAF voltou. Secret of the Mickey é, na minha opinião, um dos melhores FNAFs. Ele está no meu top 3, e olha que eu já joguei todos, e daqui pra frente só vai melhorar. A Ishu falou que eles erraram com o Secret Breach, e pegaram as críticas para fazer um jogo maravilhoso como esse. Agora é só esperar esse tal de FNAF In The Abyss que seja melhor que o jogo do Mimic. E é isso, finalmente, né? Esse vídeo deu um trabalho pra fazer, eu posso dizer que FNAF está de volta trazendo bons jogos, então é isso, né? FNAF está voltando a trazer bons jogos, então eu tentei resumir o máximo possível. Eu sei que ficou alguns pontos em aberto, e se eu errei alguma coisa ou uma informação eu peço desculpas. E é isso. Agora eu vou dormir, eu espero que o próximo FNAF seja o melhor de todos.